Você sabia que tem uma medida judicial que tem derrubado para 5% apenas os índices de reincidência nos casos de violência doméstica? Pois é, o STJ acabou de transformar essa faculdade do juiz em um verdadeiro poder-dever. Na aula de hoje, a gente vai analisar profundamente o impacto da recente decisão do STJ sobre a obrigatoriedade dos grupos reflexivos para agressores no âmbito da Lei Maria da Penha, transformando o que antes era uma faculdade judicial em um verdadeiro poder-dever. Então, se você ainda acha que o sursi se resume àquelas condições básicas do Código Penal, você está desatualizado e pode perder pontos na hora da sua prova. Hoje eu vou te mostrar o impacto do informativo 891 e por que o termo poderá na Lei Maria da Penha agora deve ser lido como deverá. Bora lá! O nosso informativo jurisprudencial ON dessa semana vai analisar um julgado extremamente importante, que é o informativo 891 do STJ, que vai trazer para a gente a ideia de uma modificação de entendimento em relação a uma faculdade judicial que passou a ser um poder-dever. O sursi, ou suspensão condicional da pena, é um sobrestamento temporário da execução da pena privativa de liberdade. Então, são aqueles casos em que o réu já foi condenado, mas, ao invés de ir para a cadeia, recebe uma chance de cumprir determinadas condições em liberdade por um determinado período, que se chama de período de prova. Se ele cumprir tudo de maneira correta, a punibilidade dele fica extinta. Mas, mais do que um simples benefício, o sursi da pena é uma medida de política criminal que visa a ressocialização sem o encarceramento. Aqui no Brasil, a gente adota, como está aí na tela para vocês, o chamado sistema franco-belga, em que o juiz declara a culpa, aplica a pena e só então depois é que suspende-se a execução. E a fundamentação legal disso está no artigo 77 do Código Penal, que vai dizer que nas penas privativas de liberdade não superiores a 2 anos, a pena pode ser suspensa por um período de prova de 2 a 4 anos, desde que o condenado não seja reincidente em crime doloso, ou culpabilidade, antecedente, conduta social, etc., indiquem e autorizem a concessão do benefício, ainda que não seja cabível a substituição da pena. Então, existem várias espécies de sursi. Esse que a gente viu aí agora, aliás, o que está lá no artigo 78, parágrafo 1º, que é o próximo artigo, é o chamado sursi simples, né, que é para essas penas não superiores a 2 anos, com um período de prova de 2 a 4 anos. Existe também o chamado sursi especial, que é o parágrafo 2º do artigo 78, que traz ali condições mais brandas. O sursi etário, parágrafo 2º, primeira parte do artigo 77, que é para os condenados que são maiores de 70 anos e com penas superiores a 4 anos, e ainda o sursi humanitário, que está lá no parágrafo 2º do 77. Então, essas são as espécies de sursi, mas são todas elas sempre referidas ao sobrestamento dessa pena privativa de liberdade. Por que é importante você relembrar o instituto da suspensão condicional da pena, aqui nesse caso? Porque o caso julgado pelo STJ foi de um indivíduo que agrediu a sua companheira após o fim do namoro. Então, ele foi denunciado e condenado pelo crime de lesão corporal lá do artigo 129, parágrafo 13 do Código Penal, que diz que se a lesão corporal for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do parágrafo 1º do 121A, a reclusão de 2 a 5 anos. Então, esse cara pegou 2 anos de reclusão. Aí a gente precisa lembrar o que é que são essas razões da condição do sexo feminino, porque esse termo que está previsto no feminicídio, no tipo penal do feminicídio, é utilizado como uma fórmula pelo legislador e aplicado em diversos outros tipos penais. Então, você tem que saber que razões da condição do sexo feminino são violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Lembrando sempre que essas circunstâncias se comunicam ao coautor ou partícipe, mesmo sendo circunstâncias pessoais, desde que elementares do crime previsto lá no 121A, tudo bem? Então, esse cara foi condenado a 2 anos de reclusão e o juiz concedeu a suspensão condicional da pena, mas o juiz impôs uma condição interessante. O condenado deveria necessariamente, como condição do sursi,
frequentar os chamados grupos reflexivos e palestras sobre violência contra a mulher. A gente está lembrando, tem que lembrar aqui, pessoal, que a gente está falando da suspensão condicional da pena. Lembrem-se, aqui nós nunca teremos suspensão condicional do processo, que é um instituto lá da Lei 9.099, para crimes cuja pena mínima não ultrapasse 1 ano. Então, você pode ter suspensão condicional da pena aplicada a crimes que não sejam de menor potencial ofensivo. Porque o critério para a possibilidade de aplicação da suspensão condicional do processo é a pena mínima, que não pode ser superior a 1 ano. Portanto, eu posso ter crimes fora da Lei 9.099 aplicando a suspensão condicional do processo, mas eu jamais posso ter algum crime envolvendo violência doméstica e familiar aplicando qualquer dos institutos despenalizadores da Lei 9.099, por expressa previsão legal do artigo 41 da Lei Maria da Penha, que proíbe a aplicação de qualquer dos institutos despenalizadores, seja a composição civil dos danos, seja a transação penal, seja a suspensão condicional do processo, certo? Então aqui estamos falando de um julgamento do STJ no informativo 891 ligado à suspensão condicional da pena. Já vimos que o juiz condenou esse cara a 2 anos de reclusão e aplicou a suspensão condicional da pena, mas com um detalhe: impôs essa condição de que ele frequentasse esses grupos reflexivos e palestras sobre violência contra a mulher. A defesa desse indivíduo recorreu da decisão, alegando que essa imposição para frequentar esses grupos reflexivos não estaria dentro das condições automáticas da suspensão condicional da pena. E que, além disso, o juiz não fundamentou adequadamente, porque não disse, naquele caso concreto, porque seria necessária essa medida, e ainda não estabeleceu um prazo limite para esse cumprimento. Então, esses foram os argumentos da defesa desse nosso réu. Mas aí, pessoal, olha só, o juiz se baseou para dar essa sentença no artigo 79 do Código Penal, que vai dizer que a sentença pode especificar outras condições. Aqui ficará subordinado o indivíduo, subordinada à suspensão da pena, desde que sejam adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. Mas a questão que fica é: o juiz pode impor essa condição de forma ampla e sem prazo na sentença? E aí é que vem a grande inovação desse informativo 891. Quero que vocês se atentem aos dispositivos que vêm no próximo slide, porque são eles que vão fundamentar a sua resposta na sua prova. Tá aí, ó. A previsão legal vai se encontrar no 152 da Lei de Execuções Penais, no 22 da Lei Maria da Penha e no 79 do Código Penal. O STJ decidiu que nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o verbo poderá, que se apresenta nesses 3 dispositivos, devem ser lidos como deverá. Devem ser interpretados como um poder-dever do magistrado. Então, o magistrado só não os aplicará fundamentadamente. Num primeiro momento, o magistrado deve utilizar como uma obrigação, um poder-dever. Está aí para vocês, marcado em vermelho, a palavra, aliás, poderá, nos 3 dispositivos. Então, poderá determinar o comportamento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação, poderá aplicar as seguintes medidas protetivas: acompanhamento psicossocial do agressor e, no final, poderá especificar outras condições. Então, esse foi o fundamento legal que o STJ utilizou na sua decisão. Mas quais foram as razões por detrás disso? Por que é que o STJ foi por esse caminho? E aqui é muito importante, principalmente para fundamentar a prova discursiva e oral. São aquela cereja do bolo que eu costumo falar para vocês, que vai deixar o seu examinador feliz e você muito mais ainda, porque você será aprovado. Olha, o STJ entendeu que, como essas medidas do SURSI, da suspensão condicional da pena, não são uma sanção penal, mas sim providências pedagógicas e preventivas para quebrar o ciclo de violência, ele utilizou três fundamentos, 3 razões. Primeiro, a eficácia comprovada. O mapeamento nacional do CNJ em 2023 mostrou
que a reincidência cai para 5% entre os grupos de homens que foram condenados por violência doméstica e que acompanharam esses grupos reflexivos. Enquanto que o Instituto Brasileiro de Estatística, o IPEA, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública indica que até 65% de indivíduos condenados por violência doméstica se tornam reincidentes quando não comparecem a esses cursos. Então, existe cientificamente uma prova de que esses programas fazem efeito. Aqui no Espírito Santo, por exemplo, a gente tem um excelente programa que é chamado Homem que é Homem, que está desde 2015 em funcionamento, já com mais de 2.000 pessoas, 2.000 indivíduos condenados por crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse programa abrange 30 municípios aqui do Espírito Santo, não é? Então ele ainda não está implantado no estado inteiro, infelizmente deveria ser, porque esses indivíduos acabam, apenas 5% deles acabam reincidindo contra 65% do grupo que não comparece a esses programas. Então essa foi uma primeira razão invocada pelo STJ. A segunda delas é o artigo 226, parágrafo 8º da Constituição, que vai prever que o Estado tem o dever de coibir a violência familiar. O parágrafo 8º do 226 é aquele que fala que o Estado deve assegurar a assistência à família e criar mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. E, por fim, ainda o Brasil deve cumprir seus tratados internacionais, suas metas para a redução de violência de gênero, inclusive a recomendação 124 de 2022 do CNJ orienta os tribunais a instituir e manter esses grupos voltados à reflexão e responsabilização dos agressores de violência doméstica. Mas tem mais um pouco. O STJ ainda disse que o juiz não precisa de fundamentação exaustiva ou de prazo específico na sentença para essa condição. Por quê? Porque isso pode ser detalhado depois na audiência admonitória ou no próprio bojo da execução penal. Perceberam? Então, o juiz, na hora, vai determinar o comparecimento do indivíduo a esses programas educativos. E depois, lá na execução penal, o juiz vai medindo o comparecimento e a influência e o desempenho daquele agressor, definir o tempo de cumprimento para ele. Beleza? Bom, a tese, então, fixada ficou essa daí que está aí para vocês na tela. 3 pontos. Participação em grupo reflexivo pode ser imposta como condição da suspensão da pena, com fundamento no 79 do Código Penal, 152 da Lei de Execuções Penais. Em caso de violência doméstica e familiar, o verbo poderá deve ser interpretado como um poder-dever do magistrado, e a ausência de fundamentação exaustiva da sentença não é causa de nulidade, porque isso pode ser definido lá na audiência admonitória. Gostou desse conteúdo? Já dá o like, manda para aquele seu amigo que também está nessa estrada e acompanha aqui com a gente, Direito Penal On, segundas-feiras, Lei do Marco do Combate ao Crime Organizado, Lei de 2026, totalmente atualizada, vai cair para caramba na sua prova. Acompanhe lá, toda segunda um bloco novo, até a gente completar toda a parte de direito material da lei. Tem como material de apoio um curso de 30 questões comentadas, assertiva por assertiva, para você treinar e desenvolver estilo FGV Sebrasp. E quartas-feiras você está aqui comigo no Informativo Jurisprudencial 1, e nas sextas a série Responda Comigo. A gente faz uma questão discursiva juntos, aqui ao vivo, às 19 horas, sextas-feiras. Aguarda que a questão dessa semana está muito bacana. Bons estudos para vocês. Um forte abraço. Fiquem com Deus.